Quando essa foto de Marte apareceu na internet, as pessoas discutiram sobre ela por semanas, porque notaram uma estrutura na superfície que parecia artificial demais. A NASA chamou isso de um jogo de luz, mas quanto mais você olha para essa foto, mais difícil é se livrar da sensação estranha. É isso que realmente assusta em Marte. Enviamos dezenas de missões para lá, milhares de fotos com a melhor tecnologia da humanidade. Mas a cada nova descoberta, só surgem mais perguntas. Algumas fotos de Marte ainda são difíceis de explicar. Por exemplo, essa foto que está agora na sua tela. Já falamos tantas vezes sobre Marte, sobre o que está escondido em sua superfície e em seu interior. No entanto, o planeta vermelho continua nos surpreendendo. Veja, por exemplo, esse agrupamento de crateras e lagos lembra muito um anjo. Isso parece ao mesmo tempo maravilhoso e assustador. As enormes asas se estendem por centenas de quilômetros e o halo poderia acomodar alguma grande cidade. Como surgiu esse desenho estranho? Será que é apenas uma coincidência? E o que mais há de incomum e assustador no planeta vermelho? Hubble. Você com certeza se lembra da história de que encontraram em Marte algo que lembra muito talheres. E agora, o rover Curiosity tem uma teoria sobre quem poderia estar envolvido nisso. Acontece que, em uma das fotos, foi notada uma porta na rocha. É verdade que ela tinha cerca de 30 centímetros de altura, mas isso nos faz considerar a hipótese de todo tipo de criaturas anãs. Mas as fantasias das pessoas foram destruídas pela dura realidade. Os cientistas já declararam várias vezes que essa porta, na verdade, é apenas uma fenda característica das quais há muitas nas rochas de Marte. Todo tipo de coisa mística começou a ser notada em Marte um pouco antes de 1976. Foi exatamente nessa época que foram tiradas fotos de uma região no hemisfério norte de Marte chamada Sidônia. Tudo bem, mas muita gente viu entre as pilhas de pedras um enorme rosto humano. As pessoas acreditaram que era isso mesmo, e essa crença durou bastante tempo, até que no final dos anos 80 recebemos fotos dessa região, mas de outro ângulo. E isso, bem, não lembrava nem um pouco um rosto humano. A foto de 1976 mostrava apenas um jogo de luz. Aqui está o segundo caso em que algo anômalo em Marte não passava de fruto da imaginação das pessoas. Por que temos esse desejo incontrolável de explicar fenômenos totalmente comuns com algo extraordinário, incomum? Por que as pessoas enxergam, por exemplo, a Virgem Maria nas marcas de chuva na parede de casa? Vamos dizer assim, o ser humano tem uma capacidade realmente surpreendente de reconhecer formas e imagens familiares de maneira bastante rápida. Nos tempos antigos, era impossível sobreviver sem essa habilidade. Ela ajudava a perceber o perigo a tempo. Hoje em dia, digamos assim, essa habilidade única é usada para coisas pequenas, como por exemplo enxergar um rosto nas pedras. Nossa mente inconscientemente nos apresenta imagens familiares, e então não conseguimos mais deixar de vê-las nas coisas comuns. Mas e se nem todos os fenômenos em Marte puderem ser explicados racionalmente? Deve haver algo, não é mesmo? Na verdade, até mesmo no nosso século surgiram muitas teorias malucas. Por exemplo, você sabia que em Marte existe uma floresta inteira e que ela pode ficar mais densa ou menos densa? Pelo menos, foi isso que pensava o autor de Odisseia no Espaço, Arthur Clarke, em 2001. Ele chegou a essa conclusão analisando mais algumas imagens do planeta vermelho. O escritor acreditava que essa floresta fornecia alimento aos marcianos. Exatamente isso. Mais tarde, os cientistas apresentaram a hipótese de que a floresta não era uma floresta, mas sim formas interessantes de gelo seco que, por sua vez, é composto de dióxido de carbono. Às vezes, esses aglomerados ficam mais densos, pois o gelo seco periodicamente derrete e congela novamente. Mesmo 10 anos depois, as teorias malucas continuaram. Na época, o blogueiro David Martinez encontrou uma bioestação alfa em Marte. Resumindo, um assentamento de seres desconhecidos. Martinez acredita que estamos vendo o topo de uma enorme estrutura subterrânea, que pode servir como um bunker. E foi aí que os cientistas apresentaram uma versão diferente. Segundo eles, o suposto bunker é apenas um jogo de luz captado pelas câmeras. Algumas pessoas acham que essa quantidade enorme de explicações banais para coisas tão incomuns é no mínimo estranha. E se, em todos esses casos, os cientistas estivessem errados? Afinal, isso já aconteceu antes na história. Desde o século XIX, os cientistas consideravam a hipótese de que já houve água em Marte.
Depois, descobriu-se que os supostos rios e lagos eram cadeias montanhosas e marcas de impactos de meteoritos, tornando a hipótese inviável de vez. A comunidade científica chegou a chamar isso de a maior vergonha. No entanto, como você já sabe, houve uma reviravolta inesperada em toda essa história. Então recebemos uma imagem desta cratera e de sua cauda. A cratera, muito provavelmente, foi causada pelo impacto de um meteorito, mas a cauda é muito mais interessante. A estrutura dela indicava que, em algum momento, a água fluiu por ali. Ou seja, Marte realmente teve água no passado, e os astrônomos do século XIX estavam certos. E essa descoberta inesperada logo ajudou a encontrar outras áreas onde poderia ter havido água. Além disso, logo vieram à tona detalhes ainda mais interessantes. O robô Opportunity, em 2004, descobriu objetos estranhos do tamanho de pequenas bolinhas. Isso, mais uma vez, gerou uma onda de discussões acaloradas. Mais tarde, descobriu-se que esses objetos consistiam em hematita, um mineral de ferro, e essa forma só poderia ter surgido pela interação com a água. Isso significa apenas uma coisa. Nessa região, a água esteve presente até bem recentemente. Isso indicava que seria possível encontrar vestígios de bactérias específicas no solo marciano. Já aconteceu de tudo nas pesquisas sobre Marte. Cientistas já encontraram um objeto estranho, de origem diferente, que depois foi identificado como fragmento perdido do próprio robô marciano. E temos certeza de que isso não é o fim. Marte ainda vai nos apresentar muitos enigmas interessantes. Só uma coisa continua sendo um mistério para nós. Será que a explicação dele será racional? E o que você acha? Curiosity e Perseverance se tornaram alguns dos robôs exploradores de Marte mais conhecidos da história. E suas missões ainda continuam. Atualmente, eles estão a 235 milhões de quilômetros do nosso planeta. Os robôs exploradores trabalham incansavelmente para que a humanidade obtenha mais informações sobre o planeta vermelho. Agora, raramente enfrentamos o problema de transmissão de dados muito lenta para a Terra, e os veículos de pesquisa são capazes de nos mostrar quase em tempo real o que está acontecendo em Marte. Discutimos bastante as descobertas interessantes feitas no planeta anteriormente, mas hoje convidamos você a descobrir o que há de novo que os robôs exploradores Curiosity, Perseverance e outros trouxeram para nós. Vamos começar com as conquistas do Curiosity e do Perseverance. Graças a eles, recebemos imagens da cratera G0. Vamos continuar? Aqui podemos ver vestígios de rochas sedimentares nas encostas. Também é interessante dar uma olhada na cratera Belva. Uma das crateras mais antigas. Em algumas imagens podemos ver áreas onde muito provavelmente já houve fluxos de água. E aqui estão as imagens das colinas de Valinor. Nelas ficaram rochas que servem como prova de que ali já existiu uma enorme barra de areia. A sonda interplanetária automática da Agência Espacial Europeia chamada Mars Express nos forneceu uma imagem bastante curiosa. Você pode ver geada no Monte Olimpo. Ela não está lá o tempo todo, mas aparece por um curto período antes do nascer do Sol.
Vale notar que a geada contém mais de 110 milhões de litros de água. Sua circulação com a atmosfera do planeta ocorre regularmente. Olhem para essas manchas de gelo de perto. Como isso é realmente maravilhoso. O relevo de Marte é muito mais interessante do que parece à primeira vista. Aqui, por exemplo, há fissuras que até lembram favos de mel vagamente. Outros equipamentos de pesquisa também aparecem nas imagens. Por exemplo, aqui podemos ver o drone robótico de reconhecimento Mars Ingenuity, que em 2024 encerrou sua missão porque danificou uma de suas partes durante o trabalho. O mundo do planeta vermelho é um lugar cheio de mistérios, onde ainda existem objetos capazes de nos surpreender. E é bem possível que, se algum dia colonizarmos Marte, essa será a vista comum da janela de uma estação de pesquisa para nós. E o que você acha? Isso é possível? Qual planeta vem primeiro à mente quando se fala em colonizar corpos celestes? O rosto de qual pessoa surge imediatamente na memória? Naturalmente, é Marte empoeirado e o lendário Musk. Sobre o planeta vermelho, provavelmente sabemos mais do que sobre qualquer outro vizinho nosso. No entanto, ainda está longe de sabermos tudo. Recentemente, a Agência Espacial Europeia publicou uma foto na qual colônias de aranhas marcianas são claramente visíveis. Poderia parecer que aqui está a resposta para a pergunta: existe vida em Marte? Mas essas não são todas as novidades. Pesquisas recentes mostram que há água no planeta vermelho, mas não exatamente onde imaginávamos. Então, o que mais o enigmático Marte ainda esconde de nós? O planeta, que recebeu o nome do deus da guerra, é o quarto mais distante da nossa estrela-mãe e pertence ao grupo dos corpos celestes terrestres. Isso significa que Marte é composto por rochas sólidas e sua estrutura interna é semelhante à da Terra. No centro há um núcleo, além de um manto e uma crosta. Surge a pergunta: por que ainda não estamos em Marte se ele é tão parecido com a Terra? Infelizmente, a semelhança praticamente termina aí. Se olharmos de forma imparcial, Marte não é um ambiente muito confortável para o ser humano, mesmo com um traje espacial moderno. A pressão em sua superfície é 160 vezes menor do que na Terra, devido à atmosfera extremamente rarefeita. A temperatura média é de menos 63 graus Celsius, e lá praticamente sempre há tempestades de poeira violentas. Algumas tempestades podem cobrir o céu com uma camada impenetrável por até meio ano ou mais. De qualquer forma, a proximidade de Marte com a Terra já há alguns anos faz com que cientistas e futurólogos pensem sobre a terraformação e colonização do planeta. Mais uma vez, surge diante dos nossos olhos mentais o velho Elon. A terraformação é um processo demorado que pode levar séculos ou até milênios. Será preciso mudar radicalmente várias características físicas de Marte. Aumentar a pressão atmosférica e os índices de temperatura, criar algo parecido com uma camada de ozônio para se proteger da radiação ultravioleta intensa. E também formar um campo magnético e uma biosfera no planeta. Que detalhe simples, não é mesmo? Mas antes que macieiras comecem a florescer em Marte, pelo menos podemos tentar colonizá-lo. A primeira coisa que preocupa os astrobiólogos é a presença de água líquida. Como ela é? A hidrosfera de Marte. O que as pesquisas científicas mais recentes indicam? Não se pode chamar as reservas de água em Marte de hidrosfera.
Por causa das baixas temperaturas, a água virou gelo muito duro há muito tempo. Por isso, os astrofísicos chamam isso de criolitosfera. Com base em observações que começaram no século XIX, é evidente que há água em Marte, mas é muito pouca. A maior parte dela está concentrada nas calotas polares. Muitos fazem analogias com a Antártida, dizendo que lugares tão extremos foram formados de maneira semelhante. Mas em agosto de 2024, o mundo científico foi abalado por uma notícia sensacional. Cientistas encontraram pela primeira vez água em estado líquido em Marte. No entanto, não é fácil alcançá-la. Isso é realmente um avanço, pois antes todas as pesquisas estavam focadas ou nas calotas polares ou nos vestígios de vapor na atmosfera marciana. Como essa descoberta sensacional foi feita? Desde 2018, a sonda Mars Insight Lander estava operando em Marte. Durante 4 anos inteiros, ela ficou como que em hibernação, ouvindo atentamente os sons do planeta e registrando os tremores da crosta. Graças às suas pesquisas, sabemos que há água líquida escondida entre 10 e 20 quilômetros de profundidade. Considerando o fato de que, aqui na Terra, conseguimos perfurar uma mina de apenas 12 quilômetros de profundidade e, por razões ainda não totalmente esclarecidas, paramos com essa atividade, é tolice esperar uma missão semelhante em Marte, pelo menos por enquanto. Será que havia água na jovem superfície de Marte? E para onde ela foi? O leito de rios secos e as crateras de lagos não deixam dúvidas. Sugerem claramente que Marte nem sempre foi tão seco e sem água. Os cientistas acreditam que parte da água evaporou junto com a atmosfera milhões de anos atrás, mas algumas reservas de umidade vital acabaram indo para o subsolo, de forma semelhante ao que acontece com as nossas águas subterrâneas. A sonda detectou depósitos de líquido no local onde está, mas isso não significa que o mesmo não aconteça em outros lugares. Quais são as dimensões dessas reservas de água? Segundo os cálculos dos astrônomos, a água subterrânea seria suficiente para cobrir toda a superfície de Marte com um oceano de 1,5 km de profundidade, transformando-o em um planeta como Miller. Isso significa que, se a água está escondida no subsolo, os habitats dos marcianos também podem estar lá? A planejada colonização de Marte pretende responder também a essa pergunta. Uma grande vantagem também é que o solo do planeta vermelho, embora seco, está cheio de nutrientes para o cultivo de plantas. Matt Damon também conseguiu cultivar uma plantação de batatas em seu módulo. Por que não conseguiríamos? Vamos voltar à água marciana. Se antes a superfície do planeta vermelho era coberta por corpos d'água, eles certamente influenciaram a estrutura geológica do corpo celeste. Simplificando, as pedras comuns podem nos contar muito sobre essa questão. Vamos prestar atenção nos filosilicatos que cobrem em grande quantidade a superfície de Marte. Os silicatos lamelares se formam exclusivamente a partir de rochas que estiveram em contato prolongado com a água. Esse fato também pode ser considerado uma evidência indireta do passado aquático de Marte. Na sua época, o robô Curiosity enviou várias vezes fotos de pedras que foram claramente afetadas pela água e por uma correnteza realmente forte. Se esses estudos forem combinados com a coleção de meteoritos que já caíram na Terra vindos de Marte, em particular o Allan Hills 84001, então a ideia de vida no planeta vermelho se torna cada vez mais evidente. O meteorito mencionado foi encontrado na Antártida no final de dezembro de 1984 e recebeu o nome das montanhas onde foi descoberto. Com grande aumento, foi descoberto que o visitante rochoso, que deixou Marte há cerca de 15 milhões de anos, carrega vestígios de nanobactérias que por enquanto só conseguimos imaginar em um corpo. Os cientistas afirmam unanimemente que o meteorito ALH 84001 é originário da chamada Era de Marte Úmido. Mas recentemente, um novo nome foi acrescentado aos registros de pedra do planeta vermelho. Acontece que, em 25 de setembro de 2024, o rover Perseverance descobriu algo extremamente estranho. O que era isso? O aparelho não recebeu o nome de Perseverança à toa, pois mesmo em velocidade de tartaruga, já percorreu 40 quilômetros por um terreno marciano bastante acidentado. E tudo isso desde 2021. Agora, o rover está dentro da cratera de impacto G0
que tem 49 quilômetros de diâmetro. O local é considerado, como fica claro pelo nome, uma antiga bacia de lago com cerca de 2,5 quilômetros de profundidade. Foi exatamente para lá que o Perseverance foi enviado. A sonda já está há 3 anos procurando por rochas antigas no fundo e nas encostas dessa cratera. E finalmente encontrou algo interessante. É uma pedra com uma textura incomum, parecida com uma zebra ou mármore claro. Ela já foi apelidada de Castelo de Freya, a deusa nórdica do amor, habitante da cidade celestial de Asgard. Mas o que há de tão surpreendente nisso? Não é só mais uma pedra entediante? Não, porque esta pedra de 20 centímetros é absolutamente única. Nenhuma semelhante foi encontrada na superfície de Marte em nenhuma região do planeta. O robô explorador enviou até agora informações bastante escassas sobre a composição desse artefato. Porém, é evidente que a pedra é friável e diferente das rochas típicas desta cratera. Ou seja, é bem possível que ele tenha sido trazido, por exemplo, por uma corrente de água, ou que a pedra simplesmente tenha rolado para cá de outra parte do planeta. De qualquer forma, a descoberta despertou grande interesse na comunidade astronômica, por isso as pesquisas continuam. O que você acha da notícia sobre aranhas na superfície do planeta vermelho? Em abril de 2024, imagens assustadoras foram publicadas no site da ESA. Elas foram obtidas pelas sondas TGO e Mars Express. Nas imagens, vêem-se colônias inteiras de grandes aranhas negras, considerando o tamanho e a distância das fotos. Uma grande concentração desses insetos se localizou na cidade dos Incas. Uma localização marciana que visualmente lembra o análogo terrestre de uma antiga polis situada nas montanhas do Peru. Esse lugar incrível foi descoberto pela sonda Mariner 9. É absolutamente incompreensível como essas cristas lineares geometricamente perfeitas poderiam ter se formado. Há uma teoria de que as dunas de Marte se petrificaram com o tempo. O que quer que tenha criado esse local, foi exatamente aqui que as aranhas negras se reuniram em quantidade incontável, em uma área com cerca de 86 quilômetros de diâmetro. Deixando de lado o pânico, os cientistas começaram a estudar as imagens e então se acalmaram um pouco. Descobriu-se que a semelhança com aranhas era apenas visual. Na verdade, são geysers peculiares causados pelas mudanças climáticas em Marte. No inverno, o dióxido de carbono da atmosfera congela parcialmente e se acumula na forma de gelo seco. Quando os raios solares da primavera, lembrando que as imagens foram feitas no final de agosto ou abril, iluminam esses acúmulos, o gelo começa a derreter, passa para o estado gasoso e irrompe na superfície em forma de fontes. Mas por que esses geysers são pretos? Junto com o gelo, um material escuro que está sob a crosta marciana também chega à superfície. Como resultado, formam-se ornamentos pretos em forma de aranha, cada um com até 1 quilômetro de diâmetro. Mas, olhando para essas imagens, ainda assim é impossível se livrar da sensação de que enxames estão se espalhando pela superfície de Marte. Muitas aranhas nojentas. O planeta vermelho é um objeto de interesse que não vai desaparecer enquanto existir uma civilização humana inteligente. Por exemplo, já faz alguns anos que está sendo planejada a criação de uma nave de transporte para Marte. O lançamento da Starship vem sendo iniciado pela empresa SpaceX desde 2016, mas até agora o projeto está em fase de desenvolvimento. Em 2030, os chineses pretendem lançar a segunda estação interplanetária automática, Tianwen-3. Uma com nome parecido já está funcionando com sucesso em Marte. E para fechar com chave de ouro, o voo tripulado para o planeta vermelho. Desde a década de 50 do século passado, vários projetos foram desenvolvidos para enviar uma nave com tripulação para Marte. Inclusive, desde 2010 está sendo desenvolvida a missão Nave Espacial Centenária, com o envio sem retorno de colonizadores para o planeta vermelho. Por que sem retorno? O motivo é simples, porque assim é muito mais barato. Afinal, mesmo assim, a expedição vai custar 750 bilhões de dólares. O pouso está planejado para locais onde anteriormente objetos artificiais já aterrissaram com sucesso. O que temos, se resumirmos todas as descobertas, achados e pesquisas relacionadas ao nosso vizinho enferrujado? Marte é frequentemente chamado figurativamente de planeta da vida passada, insinuando claramente que, milhões de anos atrás, rios corriam em sua superfície, mares fervilhavam, a vegetação era exuberante e talvez
Representantes de uma civilização inteligente viviam lá. Bradbury, em Crônicas Marcianas, não estava tão distante da realidade. Hoje, o mundo não é muito hospitaleiro para os terráqueos. Tempestades de poeira em escala planetária com ventos de até 100 metros por segundo, ausência de água na superfície, atmosfera rarefeita, pressão extremamente baixa e solo finamente particulado. Em pouco tempo, tudo isso inutiliza qualquer equipamento dos módulos terrestres, caso eles sejam instalados em Marte algum dia. Mas ainda assim, essa é uma das opções mais promissoras ao nosso redor. Não vamos voar para Júpiter, né? O canal Hubble está aceitando apostas sobre qual será a próxima descoberta que nos espera em Marte. E também se uma missão tripulada vai para o planeta vermelho em breve. Vai lá nos comentários.